Se você ouvir que é o Filho amado de Deus, e logo em seguida uma voz vier e disser: Você é realmente o Filho de Deus? Qual voz você escuta? Estou parafraseando aqui algo que o nosso Senhor Jesus enfrentou. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal tão legal, especial. Fazia tempo que eu não gravava, desde o meu primeiro vídeo, né? Mas cá estou eu para mais um devocional. Gente, eu tô falando sobre Mateus 4. Essa passagem se encontra lá, né, em Mateus 4. É a passagem conhecida de quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto. Após ele ser batizado, após ele ouvir a voz de Deus dizendo: Esse é o meu filho amado em quem me alegra. Após ele ouvir essas palavras, doces palavras, que nós escutamos essa afirmação. Nós escutamos essa afirmação principalmente quando Jesus morreu na cruz. Ele estava ali refletindo o amor do Pai para nós. Mas mesmo assim, mesmo que nós ouçamos essa afirmação, nós podemos enfrentar dúvidas, porque nós somos seres humanos, nós estamos em um mundo onde jaz o maligno, né? E com o Senhor Jesus não foi diferente. Após ele ouvir essa afirmação, ele entra no deserto. E ele foi levado pelo Espírito a esse deserto. E lá no deserto, ele enfrenta essa luta contra o diabo. Ele ouviu a voz de Deus e depois ele no deserto ouve a dúvida: Você é o filho de Deus mesmo? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ali Jesus estava enfrentando um jejum, né, uma preparação para iniciar o seu ministério. E o diabo, no último minuto, no último momento, Jesus já estava fraco, com fome. Já tinha se passado 40 dias. O diabo veio atingi-lo, tentar, né? No último momento, assim, ele já estava com fome. E aí o diabo chega lá e lança essas dúvidas na mente. Na verdade, é incerto a forma como o diabo como o diabo aparece nessa situação. Muitas pessoas acham que é literal, outras acham que era apenas a mente de Jesus. Não sei, não sabemos, né? Mas esse ponto da mente é bem importante porque nós somos atacados na mente. Muitas vezes é na nossa própria mente que surgem dúvidas, que surgem algo que nos afaste de Deus, né? Mas Jesus rebate todas as tentações, todas as dúvidas do diabo, ele rebate com a palavra. Ele rebate com essa expressão: está escrito. Minha gente, a nossa arma é esse está escrito. Porque quer uma certeza maior do que a própria palavra de Deus? Eu acho que não existe outra certeza tão grande quanto as palavras de Deus. E nós podemos lançar essas palavras contra o nosso medo, contra a nossa dor, contra o pecado, contra o diabo. Nós podemos lançar essas palavras. Jesus lançou essas palavras contra o diabo, contra essas afirmações que estavam vindo à tona, que na verdade eram afirmações distorcidas. O diabo usou até Salmo 91, mas Jesus rebateu, porque era de forma distorcida. E nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos lançar. Lance hoje, eu não sei o que você tem enfrentado hoje. O medo, a dor, a tentação. Lance com está escrito. Está escrito que eu sou amado. Está escrito que o Senhor não me abandona. Está escrito que Ele morreu por mim, por me amar. Está escrito que eu sou nova criatura. Sabe? São tantas coisas. Está escrito que eu sou mais que vencedor. Não por poder aquisitivo. Entende? Ele lançava, ele rebatia com está escrito. A palavra de Deus é sua espada, meu irmão. Contra o diabo, contra a tentação, contra o pecado. É a sua espada. Você não tem capacidade de falar, de produzir palavras se não tiver o conhecimento da palavra. Nós precisamos ler. Nós precisamos nos alimentarmos dessa palavra para nós podermos estar fortes o suficiente e sabendo o suficiente quem Deus é. A tentação tem o propósito de nos fazer adorar o tentador. Não caia nessa. Ele até tentou fazer isso também. Lá no Éden, a gente conhece a história. E, infelizmente, Adão e Eva caíram. Adão e Eva aceitaram a tentação. Adão e Eva não entenderam quais eram as palavras de Deus para eles. Entendeu? Com certeza, Deus conversava com eles. Deus se revelava a eles na tarde, no entardecer. A gente bem conhece a história. Então, com certeza, eles ouviam, eles aprendiam de Deus. Eles entendiam o propósito. Aqui é um jardim, eu estou aqui, eu fui criado por Deus. Aqui eu não posso comer essa fruta, esse fruto dessa árvore, porque tal, tal, tal. Entende? Existiam palavras sendo liberadas para eles, sim, também. Só que o diabo vem e diz: será mesmo?
Será mesmo que você vai morrer se você comer esse fruto? Será mesmo que você é o filho de Deus? Me adore, transforme essa pedra em pão, mostre o seu poder. A gente hoje vive nessa geração de que a gente tem que provar, de que a gente tem que certificar para o outro, de que a gente tem que mostrar que somos amados, que somos realmente escolhidos, que somos filhos de Deus, mas nós não precisamos provar nada, porque nós precisamos ter a certeza, nós precisamos ter guardado em nossa mente. Entende? Como eu havia falado, o diabo tentou isso com Adão e Eva e conseguiu. Eles comeram um fruto, eles foram expulsos do paraíso. E outra ação entrou, outro propósito. Na verdade, um só propósito. Deus já tinha o propósito de enviar Jesus, nós sabemos disso. Mas agora ele envia Jesus. E esse Jesus não caiu na tentação. Esse Jesus não deu ouvido à dúvida. Será que você é o filho de Deus mesmo? Eu sou o filho de Deus porque eu ouvi de Deus. Será que a voz de Deus é tão duvidável? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você ouviu que você é filho, acredite nisso. Acredite nisso. Se você ouviu que você é amado, acredite. Se você ouviu que você não é abandonado, acredite. Se você ouviu que não tem motivo para temer, acredite. Porque essa voz não é duvidável. A voz do diabo, sim, é duvidável. A voz do medo, sim, é duvidável. A voz do pecado é muito duvidável. Mas a voz de Deus, ela é fiel. Entende? Após isso, Jesus vence a tentação. Como 100% homem, ele vence a tentação. Ele manda o diabo ir para longe. E então seu ministério começa. E então, onde havia treva, houve luz. E então ele começa a chamar pescadores para agora serem pescadores de homem. E então ele cura, ele salva, ele liberta. Ele realmente agora demonstra sem precisar provar. Ele demonstra porque ele é. Ele demonstra que é o Filho de Deus. Ele demonstra que é o reino próximo. Esse é o propósito. É para nos fortalecer. Então, que Deus nos ajude a estarmos preparados, a estarmos fortes o suficiente, a estarmos ouvindo a voz de Deus o suficiente para podermos rebater quando o pecado vem. E assim, estarmos aptos a sermos aqueles que Deus quer enviar, aqueles que Deus quer usar. Você é útil na obra. Você é útil e Deus quer que você seja útil. Mas não por nossas próprias forças. Nós somos útil porque Ele nos chama, porque Ele nos capacita. Então, se você está ouvindo isso em qualquer momento do seu dia, ouça a voz de Deus. Rebata esse medo, rebata essa angústia, rebata esse pecado. Com apenas um está escrito, não precisamos de mais nada. A voz de Deus é suficiente. A voz de Deus foi suficiente para Jesus. Beijo.